Esse imposto que você paga todo mês, seja você rico ou pobre, é ilegal. E você não sabia disso. Mas agora eu vou lhe mostrar por quê. Imagine que eu lhe empreste meu carro para você fazer a compra com a patroa ali. Ao concluir a sua demanda, você me devolve o carro e puf, recebemos um dump do governo para você pagar o imposto sobre o empréstimo do carro. Parece absurdo, né? Mas é exatamente isso que acontece com a cobrança de imposto sobre quem gera sua própria energia. O ICMS é um dos vários impostos que compõem a pesada carga tributária que tanto assola o contribuinte e concentram riqueza na mão do Estado e de seus estadistas. Todos sabem a minha opinião sobre imposto, mas esse em especial é mais duro do que os outros, pois todo imposto deve possuir algumas características específicas, tais como, primeiro, obrigatoriedade, é claro. O governo te coage, sob ameaça, a pagar impostos e ainda te chama de contribuinte. Segundo, vinculação à lei. Nenhum imposto pode ser cobrado à revelia, sob qualquer desculpa. Deve sempre haver uma lei que o alicerce, por mais absurda que seja. E a terceira característica é que todo imposto deve possuir o que chamamos de fato gerador. Atente-se para esse termo, fato gerador, que nada mais é do que um evento ou uma situação que cria a obrigação do contribuinte pagar o imposto. O ICMS é o imposto cobrado sobre a circulação de mercadorias e serviços. Porém, só há dois serviços possíveis de ser cobrado desse imposto: o de transporte e o de telecomunicação, mas nenhum. Percebeu isso? Mas nenhum. Uma outra característica que oportuna o fato gerador é o ato de mercancia, ou seja, a circulação jurídica de mercadorias, ato de compra e venda com finalidade de lucro e com transferência de titularidade. Acontece que o próprio texto da 482, aquela mesmo que começou tudo, prevê que a injeção de energia na rede se dá a título de empréstimo gratuito. Repare bem nesse nome, gratuito, destinado ao consumo próprio. Por óbvio, não há finalidade de lucro, não há transferência de titularidade, tampouco circulação jurídica caracterizada pelo ato de compra e venda. A própria AGU se posicionou dizendo: a relação jurídica entre o consumidor com geração distribuída e a distribuidora não se caracteriza como uma comercialização. Bem como a consulta pública número 100/12 para contribuição na alteração do artigo 29, onde define a compensação como uma cessão de energia por empréstimo a título gratuito, culminando assim na primeira alteração da 482, formalizada na 517/12. A TURG, que é o uso das estruturas de rede, é como se fosse um frete de energia, é um serviço que leva e traz energia, e no caso da geração distribuída, é o serviço de transporte de energia injetado na rede a título de empréstimo gratuito. Na TURG da GD não há venda de mercadoria, não há lucro, não há transferência de titularidade, tampouco há legalidade para tal cobrança. Já há alguns entendimentos do judiciário no sentido de derrubar a cobrança desse imposto sobre a TURG, bem como militância de entes do executivo de pelo menos 2 estados para derrubar tal ilegalidade de quem gera sua própria energia. Mas precisamos pressionar o poder público, pois eles estão nos esfolando vivos, cobrando o que é legal e nos enfiando goela abaixo o que é ilegal. Marque o governador do seu estado e, se ele tiver um pingo de seriedade, ele irá manifestar-se sobre o tema. Só não espere milagre, pois políticos são políticos e eles continuarão cobrando